Muito bem, se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Hoje nós falaremos sobre as bases históricas e bíblicas do papado, né? Temos aqui, né, a Lucenilva, sempre está com a gente aqui também, né? Ela fala lá de Manaus, né? Então a gente pega aqui de uma ponta a outra aqui do Brasil, né? Então, né, temos aqui, né, o Fabiano que falou aqui agora há pouquinho, de Itapira. Temos o pessoal de Campinas que nos assiste, a Pâmela que deu boa noite agora há pouquinho, a Lucenilva, né, todos e todas aí sejam muito bem-vindos, né? Tem a Mônica está lá de Santos, né? Fala de Santos. Também ela nos ajuda aqui no apostolado remotamente, né? Então a gente faz esse apostolado também um pouco cada um de um lado aí, né? Então são coisas boas, né? Que esse tempo de pandemia nos trouxe, né? Então muito bem, minha gente, vamos entrar no tema aqui especificamente, né? Bom, muita gente hoje em dia, quando você fala do papado, né? Da figura do Papa, do papel que o Papa desempenha na igreja, muita gente fala, isso aí é um título humano, Jesus não deixou igreja, Jesus não deixou papa, Jesus não deixou bispo, não deixou padre, não deixou nada disso, isso aí são invenções humanas, né? Nada disso existe. Aí nós nos deparamos com um problema. Será que as coisas realmente foram assim? Será que tudo isso é invenção? Será que a Igreja Católica tirou isso assim da cartola, né, do nada? E aí, será que é assim mesmo, né? Ou será que há um fundamento bíblico, um fundamento histórico, né, para isso? Então, vamos primeiro no texto bíblico, né, para a gente entender o que é a figura do Papa, o que é o ministério do Papa, e depois vamos tentar entender aí como que isso se desenvolveu na história, no tempo, tá bom? Então vamos fazer isso por partes. Né? O João Carlos Martins Costa também, né, que está aqui com a gente, fala lá de Porto Alegre, né, gaúcho, lá tá, né, mais aqui, está mais perto da gente do que a Lucenilva, né? Mas estamos aqui cada um num cantinho aqui, né? Isso que é bom, né, da internet aí, que não tem distância, né? Muito bem. Então, como eu falei para vocês, vamos ao texto bíblico, né, para a gente entender. Então, muita gente fala, o papado está na Bíblia? A resposta é sim, ele está na Bíblia. Agora, não com o nome de Papa. Né? Tem muita coisa na Bíblia que não estava nomeado na Bíblia, tá? Com termos, com nomes que nós utilizamos hoje. É claro que já está lá, mas com outros nomes, com uma outra nomenclatura. Então, isso é importante a gente destacar. E, às vezes, quando a gente entra até nesse fundamentalismo, às vezes, né, de algumas seitas ou grupos religiosos que falam, não, se não está na Bíblia, então nós recusamos, nós não aceitamos. Tem um monte de coisa que não está na Bíblia. Né? Tem um monte de inovações tecnológicas que nós usamos hoje e não estão na Bíblia. Né? Tem um monte de medicamentos, tem um monte de coisas que a ciência descobriu, nada disso está na Bíblia. Né? E pelo fato de não estar na Bíblia, nós não vamos utilizar? Pelo fato de não estar na Bíblia, nós vamos dizer que não é bom? Não, muito pelo contrário. Né? Porque nós temos que distinguir uma coisa muito importante. O que é a Bíblia? A Bíblia não é um livro mágico que você abre e encontra todas as respostas para tudo. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. E na palavra de Deus, Deus coloca aquilo que é essencial para a nossa salvação. E então, isso a gente tem que saber. Então, a Bíblia, ela contém tudo que acontece, tudo que existe, tudo que já ocorreu, que ocorrerá no mundo, está contido na Bíblia? Não, não está. Na Bíblia está contido apenas aquilo que é essencial para a nossa salvação. Tudo aquilo que é acidental, tudo aquilo que depende da nossa inteligência, da cooperação humana, né, isso não está diretamente na Sagrada Escritura. É claro que implicitamente, indiretamente, a Sagrada Escritura ela acaba falando de tudo que diz respeito ao ser humano. Mas ela não fala de tudo em detalhes e usando todas as nomenclaturas possíveis e imagináveis. Né? Então, o nome Papa, de onde que ele veio? Né? O termo Papa, ele passou a ser usado
mais ou menos a partir do século II, século II da era cristã, e o termo Papa do século II até o século IV, ele era aplicado não só ao bispo de Roma, que é o Papa, né? Mas ele era aplicado praticamente a todos os bispos, né? O termo Papa, porque o termo Papa ele é uma contração do termo em latim pater, seria um diminutivo, né, de pater. Então, Papa seria o equivalente a paizinho, papai, né? Era um termo que geralmente nas famílias romanas ele era empregado em relação aos avós, em relação aos homens mais velhos da família. Então, é o papa, é o papai, né? É o patriarca, é o pater familias, né? É aquele que, digamos assim, uma figura em torno da qual os demais membros da família se reúnem. Então, esse termo passou a ser usado carinhosamente pelo povo cristão para se referir aos seus bispos. Veja bem que os bispos, eles eram chamados de bispos desde o começo, né? Eram chamados de episcopos, né? Traduzindo aí para o latim, depois para o português, seria bispo, né? Os padres, os sacerdotes, eram chamados de presbíteros ou de padres, só que também na igreja primitiva havia uma certa confusão, porque o termo padre ele podia ser aplicado tanto às pessoas que tinham o sacramento da ordem, quanto àqueles autores que explicavam e interpretavam os livros bíblicos, que eram chamados de padres da igreja. Então, por exemplo, os chamados padres da igreja, como Tertuliano, Orígenes, Santo Irineu de Lyon, Santo Inácio de Antioquia, enfim, eles são chamados de padres da igreja, mas nem todos eram padres. Por exemplo, o Santo Efrem, que é chamado de padre da igreja, ele na realidade não era padre, Santo Efrem era diácono. Mas por que ele é chamado de padre da igreja? É padre no sentido de pai, de exercer uma paternidade espiritual. É por isso que ele é chamado de padre da igreja, porque ele faz parte daquele grupo dos primeiros autores cristãos que escreveram transmitindo a fé dos apóstolos e a fé da igreja primitiva, como a igreja primitiva entendia e interpretava os textos bíblicos e a tradição apostólica. Por isso que eles são padres da igreja. Por isso que eles são pais da igreja, né? Os protestantes, eles preferem o termo pais da igreja, enquanto nós católicos usamos o termo padre, né? É porque os protestantes, eles querem desvincular da ideia do padre como ministro ordenado, tá? Então eles chamam de pai da igreja. Mas, na verdade, a função é a mesma, dessa paternidade espiritual, né? Então, o termo papa, ele vem daí. Agora, e entre os apóstolos, né? Já havia um papa ali? Já havia. Só que ele não era chamado de papa, né? Não se tinha um título específico. Então, os títulos que nós hoje atribuímos ao papa, eles são títulos históricos, eles foram se desenvolvendo com a história, certo? E aí eu volto naquele argumento que eu falei, né? Que às vezes os protestantes, pessoas de outras seitas ou grupos religiosos falam: mas não está na Bíblia, eu não uso. Isso é um fundamentalismo burro, né? Não estou dizendo que as pessoas são burras, às vezes as pessoas têm até boa vontade, mas a ideia em si, o fundamentalismo em si, ele acaba sendo burro. Em que sentido? No sentido de não admitir a possibilidade do uso de outras ciências para explicar a palavra de Deus, né? Então, é aquela ideia de que a Bíblia ela é autoexplicativa. Não, tem coisas na Bíblia que, para você entender, você precisa estudar história, entender o conceito histórico, entender o contexto da época. Você precisa usar o estudo da língua. Você precisa estudar grego, precisa estudar hebraico, precisa estudar aramaico, precisa estudar latim. Entendeu? Por quê? É uma ciência que vai auxiliar no entendimento da Bíblia. É preciso estudar sociologia, como que a sociedade daquela época funcionava, para entender a mentalidade das pessoas, para entender o comportamento das pessoas. Então, seria burrice da nossa parte jogar fora a contribuição das outras ciências. Então, por isso, essa visão. Eu só admito termos que estão na Bíblia. Fazer isso é negar
a contribuição que a história, que o desenvolvimento natural da humanidade, do conhecimento das coisas tem, né? E Jesus, ele se encarnou no tempo. A gente não pode esquecer disso. Jesus, ele se encarnou no tempo. Jesus, ele viveu numa cultura específica, numa família, ele viveu numa sociedade, ele viveu dentro de um contexto histórico concreto, né? E a gente não pode perder isso de vista. A gente não pode querer desencarnar a palavra de Deus, né? Desencarnar a palavra, tirar a palavra de Deus do seu contexto, né? Senão, é aquilo que eu brinco na escola com os alunos, né? Eu digo, quando você tira o texto do contexto, vira um pretexto, né? Então, é isso mesmo, né? Se você pegar e tirar um texto, um escrito do seu contexto histórico, se você tirou o contexto, ele perde o sentido, né? Você começa a interpretar de maneira fundamentalista, desligada da realidade. Então, qual é a chave para ler a Bíblia? A chave para ler a Bíblia é a tradição da igreja. A história da igreja fala por si, né? Entendeu? Então, a gente não pode tirar esse contexto, né? A Natália aqui perguntando, Jesus, ele nasce na época do Império Romano? Sim, era na época da dominação romana sobre a Palestina, né? E Jesus nasceu na época do Império mesmo, né? Um pouquinho antes de Jesus nascer, foi que Otaviano se tornou o primeiro imperador de Roma, né? Então, Jesus nasce sob o comando do primeiro imperador de Roma, né? Mas vamos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, Jesus, ele estava conversando com os apóstolos e ele pergunta aos apóstolos a respeito da sua identidade, né? Então, Jesus, ele pergunta o que para os apóstolos? Ele diz, olha, o que vocês estão ouvindo falar aí sobre mim? Quem as pessoas dizem aí que eu sou? E aí os apóstolos vão dizendo, uns estão dizendo que você é João Batista, que ressuscitou, outros estão dizendo que é Elias, outros ainda estão dizendo que é um dos profetas que voltou, cada um está falando uma coisa, né? E aí Jesus, ele reverte a pergunta, aquilo que era primeiro uma pergunta a respeito do que os outros diziam, de repente vira uma pergunta pessoal, né? E Jesus, ele pergunta para os apóstolos, e vocês? Né? As outras pessoas estão dizendo isso, mas e vocês? Né? Quem vocês dizem que eu sou? Né? E aí, então, Pedro, em nome dos apóstolos, Pedro vai tomar a palavra e vai falar, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Né? Então, Pedro, em nome dos demais. Então, veja que detalhe curioso aqui no capítulo 16 do Evangelho de Mateus. Jesus, ele faz a pergunta para todos os apóstolos e Pedro responde. E se vocês prestarem atenção nos 4 evangelhos, sempre nos momentos mais decisivos, 3 apóstolos estão junto de Jesus, né? Quem são esses apóstolos? Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Esses são os apóstolos que sempre estão junto com Jesus. E desses 3, sempre aquele que fala primeiro é Pedro. Sempre aquele que toma a atitude é Pedro. Agora, por que isso, né? É por acaso isso? Não, não é por acaso, né? Jesus, quando ele ouve Pedro falar, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o que ele faz? O que Jesus faz? Ele elogia o seu apóstolo e lhe garante que tal resposta ela só foi possível graças à ajuda de Deus, né? E aí Jesus mesmo ele fala, né? Feliz és tu, Simão, né? Porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do céu. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu. Tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Então, aqui, nessa sentença, Mateus capítulo 16, versículo 18,
Jesus institui a igreja e coloca a testa da igreja, na cabeça dessa igreja, para conduzir esta igreja. Jesus, ele coloca quem? Ele coloca Pedro. Jesus, ele dá um chefe a esta igreja. Tu és Pedro. É interessante que Jesus, ele muda o nome de Simão. Na Bíblia, mudar o nome significa mudar a missão. Na Sagrada Escritura, quando uma pessoa muda o nome, essa pessoa, ela está mudando de missão. Então, ele era chamado de Simão e passa a ser chamado de Pedro. Tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, Jesus, ele fala no singular, a minha igreja. Jesus não fala as minhas igrejas. Portanto, não é um desejo de Jesus que existam dezenas de milhares de denominações cristãs. Embora, veja bem aqui o que eu vou dizer. O desejo de Jesus é uma única igreja. Como há um único Deus, é necessário que haja uma única igreja, certo? Então, esta é a ideia, esse é o desejo de Cristo. Agora, Jesus, num determinado momento, ele, nos evangelhos, os apóstolos vêm e se queixam com Jesus e dizem assim: mestre, nós vimos uma pessoa que estava expulsando os demônios em seu nome, mas ele não anda conosco. Então, por que o senhor não proíbe, né, de fazer isso? E o que Jesus fala? Quem não está contra nós, está a nosso favor. O que Jesus queria dizer com isso? Embora esta pessoa não esteja unida ao meu grupo, ao grupo aqui dos apóstolos, à igreja, mas se ele age de boa vontade em meu nome, ele não está longe de mim. Né? Ele não está longe. O que isso significa? Há salvação para pessoas de outras denominações religiosas? Claro que há. Há salvação. Por quê? Porque muita gente está em outras denominações religiosas de boa vontade, buscando a verdade, buscando o bem. Né? Tem muita gente que vive assim. Então, muito bem, a pessoa, se a ignorância da pessoa, se a incapacidade de alcançar a verdade da fé que está na Igreja Católica for muito grande, for uma barreira intransponível, a pessoa ela vai se salvar. Agora, se a pessoa ignorar a verdade da fé por uma dureza de coração, aí ela responde por isso. Mas se for por uma circunstância em que for por alguma circunstância em que a pessoa, né, não tem condições de conhecer a verdade, ela vai se salvar. É o que Jesus fala: quem não está comigo, né, mas se está agindo em meu nome, se está de boa vontade, então não está longe do reino de Deus. Então, quer dizer, há possibilidade de salvação? Sim, há possibilidade. Mas Jesus, ele constitui uma igreja. Tu és Pedro e sobre ti edificarei a minha igreja. Mateus 16, 18, palavra de Deus. E Jesus, ele promete a indefectibilidade da igreja. O que isso significa? Ele promete que a igreja não vai acabar. Ele vai dizer: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O inferno, ele pode se levantar, ele pode fazer o que quiser contra a igreja, e a igreja vai continuar existindo, né? Porque é promessa divina. E Jesus dá a Pedro o poder das chaves. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Ou seja, Jesus está dando para um ser humano, pecador, o poder de ligar e desligar. O poder de abrir ou fechar o céu. Então, aí, quando a gente ouve aquele questionamento, né? Mas por que eu me confesso com um padre? O Papa é só um homem, né? Não. O Papa, que é o sucessor de Pedro, ele recebe aquilo que Jesus prometeu a Pedro, se estende a todos aqueles que vieram depois de Pedro. Por acaso Jesus iria abandonar a sua igreja? Jesus ia fundar a igreja, dar o poder a Pedro, e depois que Pedro morresse, acabou-se? Né? E aí este poder ele não é transmitido a ninguém? Seria um contrassenso. Então, Deus estaria abandonando a sua igreja e Jesus estaria mentindo naquilo que ele disse lá no último capítulo de Mateus. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus prometeu.
que ele estaria com a igreja? Então, se Jesus prometeu, se Jesus disse a Pedro que deu a ele o poder de ligar e desligar, se ele deu as chaves do céu, isso significa que se estende pelo tempo. Aquilo que Pedro recebeu, os seus sucessores continuam recebendo. Por quê? Porque é promessa divina. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Certo? Então, isso aqui é importante a gente ter em mente. Jesus, ele não pode nem se enganar, porque ele é Deus, e ele também não pode enganar ninguém. Né? Não faz sentido. Né? Se Jesus é Deus, como que ele vai enganar alguém? Se Jesus é Deus, ele sabe tudo, como que ele vai se enganar? Então, aquilo que Jesus falou é verdade. Se Jesus disse então é. Né? Se Jesus disse, eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos, ele vai estar. Né? É uma promessa divina. E se Jesus disse que prometeu, se ele disse que estaria, ele prometeu que estaria, então ele estará. E como que Jesus se faz presente no mundo? Como que Jesus se faz presente no tempo? Através da igreja. Né? São Paulo diz que Cristo é a cabeça e a igreja é o seu corpo místico. Onde está a cabeça, está o corpo. Né? Um corpo, para estar vivo, não existe o corpo vivo sem cabeça. Então não existe igreja sem Cristo. E não existe Cristo, que é a cabeça, sem a igreja. Certo? Então a igreja, ela estará presente sob a face da terra até o juízo final, e depois ela vai continuar existindo no céu. O que é o céu? O céu é a igreja em estado pleno. Né? Então, isso é a igreja. Então, essa é a promessa de Cristo. Então, essa promessa foi dada a Pedro. E Jesus não abandonaria a igreja depois da morte de Pedro. Então, aquilo que Pedro recebeu, os sucessores de Pedro recebem, que é o poder de ligar e desligar. Aí muita gente fala assim, mas o Papa é só um homem, né? Eu vou respeitar o Papa, eu vou pedir a bênção ao Papa. Né? Imagina, o Papa é pecador como eu. Sim, o Papa é pecador. O Papa também precisa se confessar dos seus pecados. O Papa não pode absolver os próprios pecados. Mas o Papa, ele recebe, como sucessor de Pedro, as mesmas promessas que Cristo fez a Pedro. Elas chegam até nós hoje na Igreja Católica através de quem? Através do Papa Francisco. Quem é Pedro hoje, no ano 2021? Pedro é Francisco. A voz de Pedro hoje é a voz do Papa Francisco. Então, na voz de Francisco, nós ouvimos Pedro. Na voz de Francisco, nós temos todas as graças que Cristo deu a Pedro, elas estão repousando ali sobre uma pessoa na face da terra, que é o Papa Francisco. Né? Que é uma pessoa pecadora, é uma pessoa limitada, ele mesmo, enquanto Papa, ele fala muito isso. Então, a igreja, ela teve papas muito santos, mas a igreja teve papas muito ruins, muito pecadores. E a igreja continua existindo. Então, a grande prova de que a igreja é de origem divina é justamente essa. Como que a igreja, né? Nenhuma empresa, nenhuma organização humana, se ela for mal administrada, se ela for esculhambada, se ela for desmoralizada, nenhuma instituição se sustenta. E a igreja, ela já dura 2000 anos. E ela foi, em alguns períodos da história da igreja, nós tivemos papas péssimos, de uma vida moral, uma vida pessoal muito complicada. Mas a igreja continua. E por que a igreja continua? Né? Porque, apesar dos pecados dos seus filhos, existe uma promessa divina de que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Né? Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Certo? Então, essa é a promessa dada à igreja. Os Atos dos Apóstolos, né? O livro dos Atos dos Apóstolos, eles narram que Pedro esteve na cidade de Antioquia, né, onde, depois de Pentecostes, onde ele iniciou uma comunidade cristã. E dali ele partiu para Roma, onde, junto com o apóstolo Paulo, ele edificou a igreja na capital do império. E dali ele difundiu a mensagem do cristianismo para todo lado. Né? E por que Pedro vai para Roma? Roma era o centro do mundo naquela época. Então, pregar o evangelho de Roma era uma estratégia muito inteligente.
né? Porque todos os governantes de todos os territórios dominados por Roma, de tempos em tempos, eles tinham que ir a Roma para prestar contas. Então, o que os apóstolos provavelmente pensaram? Se nós conseguirmos converter essas pessoas que vêm de longe para Roma, essas pessoas vão levar o cristianismo para os seus territórios, né? E aí a fé, ela vai se dilatar, ela vai se expandir, né? Então, a presença de Pedro em Roma, ela é mais do que comprovada, né? Mais do que comprovada. A própria Bíblia fala, embora hoje em dia tenha essas teorias, né? Especialistas que falam, Pedro nunca esteve em Roma. Existem provas bíblicas e existem provas testemunhais da presença de Pedro em Roma. E aí aqui eu saio um pouquinho da Bíblia e vou para a história. Lembra lá que eu falei para vocês que nós temos os padres da igreja, né? São aqueles primeiros autores cristãos a falar do cristianismo. Um desses padres da igreja foi um sucessor de São Pedro, né? Ele foi o terceiro papa depois de Pedro, né? Que é São Clemente Romano. São Clemente Romano, né? Ele foi o terceiro sucessor de Pedro e conheceu pessoalmente São Pedro e São Paulo. E ele dá testemunho disso. Existem esses escritos de São Clemente Romano, que ele fala que conheceu os apóstolos e que conheceu muitos cristãos daquela primeira leva de cristãos, né? De gente que conheceu Jesus pessoalmente. São Clemente Romano conheceu pelo menos uma dúzia dessas pessoas. E é muito interessante que São Clemente Romano, existe, para quem tiver curiosidade de ler isso aí, existe um livrinho verde publicado, né, faz parte de uma coleção da editora Paulus. É um livrinho chamado Padres Apostólicos, né? Vale a pena comprar, quem quiser estudar a história da igreja, a história do cristianismo primitivo, quem quiser comprovar historicamente a questão do papado, a questão da veracidade da Igreja Católica como a igreja fundada por Cristo, então vamos estudar história, né? Vamos estudar história. E esse escrito de São Clemente Romano, ele fala, né, nas suas cartas, por exemplo, ele fala que ele se lembrava de cor, de cabeça, das pregações e das explicações sobre o cristianismo que São Pedro e que São Paulo davam à comunidade de Roma. Então, vocês imaginem que riqueza que é isso, né? Então, São Clemente Romano é uma testemunha, por isso que eles são chamados de padres apostólicos, né? Porque eles conheceram os apóstolos, eles viram os apóstolos, ouviram a pregação dos apóstolos, eles ouviram que Jesus ressuscitou da boca de alguém que viu o ressuscitado, né? Então, isso não é... Este testemunho não é qualquer coisa, não, para você jogar fora e dizer, não, isso aqui é uma invenção da Igreja Católica. Não, isso aqui é história. E para você contestar história, para você contestar um documento, você tem que provar que esse documento é falso, né? E não existe nenhuma evidência. Todos os teólogos estudiosos protestantes sérios admitem que os padres da igreja, esses primeiros autores cristãos, foram importantíssimos e são até hoje para o estabelecimento do cristianismo. Isso aí, se você perguntar para um luterano, para um anglicano, né, que são protestantes históricos lá do começo da Reforma Protestante, eles vão concordar que esses escritos não só são verdadeiros, mas eles são necessários. E aí, nos escritos de São Clemente Romano, já aparece de um modo muito claro alguns detalhes. Por exemplo, a fé na sucessão apostólica. São Clemente Romano, ele fala, a ordem dada por Cristo e transmitida aos apóstolos, que foi transmitida a nós. Então, é a sucessão apostólica. Os apóstolos foram percebendo que eles eram poucos, eles não iam dar conta de evangelizar, de fazer toda a obra da pregação do evangelho. Então, eles transmitiram o sacramento da ordem a outros, e depois a outros, e esses transmitiram a outros, e assim nós temos a sucessão apostólica, de Pedro até o Papa Francisco, né? Então, essa fé na sucessão apostólica é algo muito claro. A primazia do bispo de Roma sobre os demais, que é o fundamento da doutrina do papado, né? Ela já está presente nas cartas de São Clemente Romano, ou seja, a Igreja Católica sempre acreditou que o bispo de Roma, que é o sucessor de Pedro,
ele preside a igreja. Ele conduz a igreja. Do mesmo jeito que Pedro recebeu a promessa de Cristo de ter o poder das chaves, esta promessa, a igreja sempre entendeu que ela foi transmitida aos sucessores de Pedro, né? Paulo, por exemplo, ele via, né, quando ele fala lá do judaísmo, ele entendia que o judaísmo era uma espécie de figura, né, daquilo que viria a acontecer de verdade. E realmente, Paulo está certo, né? Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 11, Paulo vai dizer: agora todas essas coisas aconteciam aos judeus na figura. Na antiga aliança, né, especialmente se a gente olhar lá no texto do Deuteronômio, capítulo 17, os versículos de 8 a 12, vocês vão ler lá no Antigo Testamento todas as atribuições do sumo sacerdote. O que era o sumo sacerdote? Era o chefe da religião judaica. Era o cara, né, era o sujeito que presidia o culto a Deus no templo de Jerusalém. Então, o sumo sacerdote ele era eleito, né, no judaísmo ele tinha um mandato ali de 1 ano, todos os anos havia essa escolha do sumo sacerdote, e o sumo sacerdote, que era a figura que tinha a mais alta jurisdição em assuntos religiosos, ele era aquela pessoa que ele podia interpretar as escrituras, ele podia pregar, ele podia ensinar, e ele poderia oferecer o culto devido a Deus. Então, veja bem, Paulo, ele dizia, tudo que nós temos no judaísmo era uma figura daquilo que seria o cristianismo. Paulo diz isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Né? Agora, todas essas coisas que aconteciam aos judeus em figura, para nós se tornaram realidade. Então, Paulo diz, lá no Antigo Testamento nós temos uma profecia. No Novo Testamento nós temos um acontecimento. Então, se o sumo sacerdote era uma figura que tinha a máxima jurisdição, o comando, digamos assim, sobre todos os assuntos religiosos, e isso era uma figura daquilo que viria, o que nós temos no Novo Testamento? Nós temos Cristo, que é o sumo e eterno sacerdote, mas Cristo que age na igreja. Então, Cristo comunica o seu sacerdócio, que é o único, a quem? A homens, pecadores, 12 homens, né, que são os 12 apóstolos. E entre esses apóstolos, Jesus escolhe um. E para este um, Jesus dá a jurisdição máxima. Então, há um sumo sacerdote no lugar de Cristo. Por isso que um dos títulos do Papa é o título de vigário de Cristo. O que é um vigário, né? O termo vigário, do latim vicarius, significa aquele que está no lugar de. É aquele que é o lugar-tenente, que está no lugar daquele que deveria estar ali. Então, Cristo é o sumo sacerdote, mas Cristo voltou ao Pai. Então, quem Cristo deixa na terra? Quem Cristo constitui na terra para falar em seu nome? Os sacerdotes. E entre os sacerdotes há um sumo sacerdote, que é o Papa. Que um dos títulos do Papa também, que nós chamamos, né, é o de sumo pontífice. O Papa, ele é o sumo, é o máximo pontífice, é o sumo sacerdote, é aquele que faz a ponte entre o céu e a terra. Então, São Paulo, como que São Paulo explica o papado? Dessa maneira. Aquilo que na antiga aliança era uma imagem, na nova aliança é um acontecimento. Então, na lógica paulina, existe uma cabeça suprema na igreja de Cristo. Assim como na antiga aliança havia uma cabeça suprema para a religião judaica, que era o sumo sacerdote. No cristianismo, quem é? O Papa. Quem é? É Pedro. Então, os papas, inicialmente, antes de serem chamados de papas, eles eram chamados de bispo de Roma ou simplesmente de sucessor de Pedro. Né? Então, estes são os termos mais comuns na igreja primitiva. Né? Ainda nesse texto lá de Mateus, capítulo... Aqui o Rodrigo pergunta, né? Por que são 12 apóstolos? Né? Por que não podia ter mais apóstolos? Né? São 12 apóstolos, aí eu volto nesse mesmo argumento que eu estou usando aqui. Tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento era uma profecia. No Novo Testamento é um acontecimento. Lá no Antigo Testamento nós temos
as bases do povo de Deus. O povo de Deus foi organizado em 12 tribos, as 12 tribos de Israel. São uma profecia do que seriam as 12 igrejas fundadas pelos apóstolos. A partir dessas 12 comunidades fundadas pelos apóstolos, o cristianismo se difundiria pelo mundo. Então, aquilo que era antes uma profecia, uma imagem, agora é um acontecimento. Então, 12 tribos, 12 apóstolos. Essa é a relação. Na Bíblia sempre tem essa relação, do Antigo com o Novo Testamento. Então, a mudança de nome de Pedro, ela indica uma missão. Abrão se tornou Abraão. Saulo se tornou Paulo. Jesus, quando ele chama qualquer pessoa para uma missão específica, ele muda o nome. Nem todos os apóstolos mudaram de nome. Pedro mudou. Paulo mudou. Pedro recebe as chaves do céu. Paulo não. Mas por que Paulo muda de nome? Paulo, entre os apóstolos, ele tinha uma missão diferente. E se a gente olhar, Paulo, dos apóstolos todos, foi o que mais viajou e o que mais escreveu. Era um homem culto, era um homem que pregava muito bem, então ele tinha uma missão especial. Não maior do que Pedro, mas, embora hierarquicamente abaixo de Pedro, junto com Pedro. No versículo 19, desse capítulo 16 de São Mateus, Cristo ainda promete a concessão das chaves do céu. No contexto judaico, as chaves, elas representavam o quê? A autoridade. Então, na Bíblia, todas as vezes que se usa essa imagem da chave, isso significa o quê? Autoridade. Aquela pessoa que tem as chaves, ela tem o poder de prender ou de soltar. Ela tem o domínio sobre uma casa, sobre um local, sobre um espaço, porque é ela que abre, é ela que fecha. Então, tanto essa imagem da chave representa a autoridade, que o próprio Cristo, no livro do Apocalipse, Apocalipse 1, versículo 18, Jesus diz o quê? Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus fala isso no Apocalipse, Apocalipse 1, 18. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. O que Jesus quer dizer aqui? Eu tenho a autoridade sobre a morte e sobre o inferno. Ninguém pode comigo. A morte não pode comigo, o inferno não pode comigo. Eu tenho autoridade. Se Jesus dá as chaves a Pedro e não aos outros apóstolos, isso significa o quê? Que Pedro detém a máxima autoridade, inclusive sobre os outros apóstolos. Veja bem que aqui eu estou usando só a Bíblia para argumentar com vocês. Eu falei aqui um pouquinho da história lá que São Clemente Romano fala já da sucessão apostólica, mas eu estou voltando aqui na Sagrada Escritura. Depois, no Evangelho de São João, se a gente pegar lá o capítulo 21, versículos de 15 a 17, Cristo ele vai repetir nesse trecho aí, João 21, 15, 17. Ele repete o tríplice mandato de alimentar as suas ovelhas e os seus cordeiros. Então, ele fala para Pedro, alimentar ovelhas e cordeiros, nesse texto. Veja que Jesus ele distingue. Ele fala de ovelhas e fala de cordeiros. Por que ele não fala só de ovelhas ou só de cordeiros? Mas ele fala de ovelhas e cordeiros. Os primeiros autores cristãos, os padres da igreja, São Clemente Romano, Santo Irineu de Lyon, esses todos que eu já citei, eles entenderam esse texto, e veja bem, são pessoas que conviveram com os apóstolos, são pessoas que viviam naquela cultura e, portanto, tinham condições de interpretar aquele contexto. Por isso que esses autores cristãos da igreja primitiva, eles são muito importantes. Se a gente quiser entender cristianismo, temos que ler os padres da igreja. Seria uma ignorância sem tamanho querer interpretar as Sagradas Escrituras sem recorrer aos padres da igreja. Então, esses primeiros autores cristãos, eles entenderam as ovelhas como sendo o clero, porque Jesus fala primeiro das ovelhas e depois dos cordeiros. Então, as ovelhas seriam o clero, a hierarquia da igreja. E os cordeiros, quem seriam? Os demais membros do corpo de Cristo, nós, leigos. Então, Pedro, ele é o administrador do rebanho todo, porque Jesus manda a Pedro tratar das ovelhas e dos cordeiros. Então, Pedro tem a jurisdição sobre ovelhas e cordeiros, sobre o clero e sobre o povo, certo? Então, isso é muito claro aqui nesse texto de João 21, 15 e 17. Outro ponto que ainda demonstra que Pedro ele tem uma primazia sobre os outros apóstolos,
é o fato de sempre ser nomeado primeiro na lista dos apóstolos. Se você pegar na Bíblia, no Evangelho, nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, o nome de Pedro sempre vem em primeiro lugar. Isso significa o quê? Precedência. Na cultura judaica, sempre aquele que você menciona primeiro é o mais importante. Por exemplo, numa casa de família, quem é que come primeiro? É o pai de família. É sempre aquele que se alimenta primeiro. Por quê? Porque ele é considerado o chefe, é o mais importante. Então, quem é que é nomeado primeiro nos evangelhos? Pedro. Pedro é sempre nomeado primeiro, né? E Judas Iscariotes, o traidor de Jesus, invariavelmente ele é nomeado por último, né? Invariavelmente, né? Então, isso mostra a questão da hierarquia de importância no texto, né? Depois, uma coisa interessante também aqui. No texto do capítulo 10 de São João, versículo 2, capítulo 10, versículo 2, São Mateus, né? Mateus 10, versículo 2, né? Conferindo aqui na Bíblia. São Pedro, ele é chamado por Mateus de o primeiro apóstolo. O primeiro apóstolo. Agora, o que significa esse o primeiro apóstolo? Será que é porque Jesus chamou ele primeiro? Né? Por que ele é o primeiro apóstolo? E se a gente pegar os 4 evangelhos, nos 4 evangelhos, nós veremos que Pedro não foi o primeiro a ser chamado. Tanto é que quem mostrou Jesus para Pedro foi o irmão dele, Santo André. Foi André que levou Pedro e mostrou Jesus para Pedro. Então, Pedro, ele não foi chamado logo de cara. Agora, por que São Mateus, no capítulo 10, versículo 2, diz que Pedro é o primeiro? Será que aqui, o que Mateus está querendo dizer? Se ele não foi o primeiro cronologicamente a ser chamado, isso significa que ele é o primeiro em termos de importância, em termos de honra. Ou seja, ele é o chefe dos apóstolos. Certo? Então, isso aqui é para a gente entender. Nos evangelhos de Marcos, capítulo 3, versículo 16, a gente vê também Pedro sendo nomeado primeiro. Mateus, capítulo 4, versículos 18 e 19, de novo. Depois também na ressurreição de Jesus, né, tem um dado interessante, né? No capítulo 20 de São João, João 20, de 11 a 18, tem lá a narrativa, né, muito interessante, de Jesus ressuscitado, que aparece para Madalena, né? Ela estava andando pelo jardim e tal, e num primeiro momento ela não reconhece que é Jesus, depois ele fala com ela, ela reconhece, né? E chama Rabuni, né? Mestre, né? E aí ela corre e vai contar para os apóstolos. Os apóstolos meio que não acreditaram, mas saíram correndo. E esse texto de João, né, João 20, né, o capítulo 20 de São João, vai narrar que 20 versículos de 11 a 18, vai narrar que os dois saíram correndo. João, que era mais jovem, ele chegou antes, mas não entrou no túmulo. E depois chegou Pedro, que entrou. Por que se João chegou antes, ele não entrou antes? Por que Pedro teve que entrar antes? Para os judeus, há uma questão de hierarquia muito clara. Você nunca toma a frente daquele que é maior que você. E veja bem, nós estamos falando aqui de João. João, que é o discípulo amado, é aquele que reclinou no peito de Jesus. Nós estamos falando de João, não é qualquer um, não é qualquer discípulo, né? É João, e ele não entra. Ou seja, mesmo ele sendo o discípulo amado, a autoridade não estava sobre ele, estava sobre Pedro. Quem entra no sepulcro e se certifica de que Jesus não estava lá é Pedro. É Pedro. Então, isso indica que, né, Pedro tem uma precedência sobre os outros apóstolos, certo? Isso aqui tem que ficar claro para a gente, né? A respeito dessa precedência aí de Pedro, tá? Depois, nos Atos dos Apóstolos, São Lucas, ele fala nos capítulos 1, depois no capítulo 10, depois no capítulo 15, ele vai falar da influência de Pedro sobre a igreja de Jerusalém. E do jeito que Lucas escreve, dá até a entender que Pedro parece que conduzia a igreja de Jerusalém, né? Mas essa situação, muito provavelmente, ela foi temporária. Por quê? Na medida em que os apóstolos foram se espalhando e cada um indo para um lado anunciar o evangelho, o próprio Lucas vai falar, né, que
que quem conduzia a igreja de Jerusalém era Tiago, né, o apóstolo São Tiago. Então, por que tem esse choque, né, de informações? Né? Primeiro parece que é Pedro que conduz a igreja, capítulo 1, 10 e 15, e depois fala que é Tiago. Porque, de fato, Pedro, ali no início, ele tem a palavra, ele tem a iniciativa para organizar a comunidade dos apóstolos, para organizar a igreja. E depois eles vão se espalhando, certo? Então, Lucas também, se a gente pegar, né, o Evangelho de São Lucas, no capítulo 22 do Evangelho de Lucas, versículos 31 e 32, há um mandato específico dirigido a Pedro para confirmar os seus irmãos e apacentar o rebanho. Pedro, ele nega Jesus 3 vezes. E Jesus deu a chance de Pedro se redimir. Ressuscitado, Jesus aparece para Pedro e pergunta para Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? E aí muita gente fica pensando, né? Mas por que Jesus pergunta 3 vezes? Né? Ele insiste, porque Jesus está dando a Pedro a chance de se redimir do mal que ele havia feito. Então, se Pedro negou Jesus 3 vezes, Jesus dá 3 chances de que ele diga: eu te amo. Né? Então, olha que interessante como é a misericórdia de Deus. E depois que Pedro responde 3 vezes: sim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. O que Jesus vai dizer? Confirma teus irmãos, apacenta o meu rebanho. Então, Jesus ele não diz isso para todos os apóstolos, ele diz a Pedro. Então, quer dizer que o munus, a missão de Pedro, ela se distingue da missão dos demais apóstolos. Então, há uma precedência aí muito clara. Aí, voltando aqui num exemplo lá da igreja primitiva, vou pegar aqui o caso de São Cipriano de Cartago. São Cipriano de Cartago foi um santo bispo da igreja primitiva, que ele foi ordenado, ele foi batizado e recebeu a ordenação sacerdotal do apóstolo São João. Veja bem, aqui nós estamos falando de um autor, existem os escritos de São Cipriano, existem cartas dele, São Cipriano ele conta como a igreja se organizava já naquela época, na época dos apóstolos. Isso aqui é um documento importantíssimo para quem diz, olha, a igreja católica ela inventou essas coisas. Ah, a igreja inventou? Você já vai ver lá nos escritos de São Cipriano, de São Clemente Romano, né, você vai ver que a liturgia que a igreja rezava, a missa que a igreja rezava, já era, na sua estrutura, né, com pouquíssimas modificações, a mesma missa que nós rezamos hoje. O modo de celebrar os sacramentos, a nossa fé, aquilo que se acreditava já estava presente lá na igreja do tempo dos apóstolos. Então, São Cipriano, que ele foi ordenado e foi batizado pelo próprio São João, ele vai reafirmar a primazia de Roma sobre as demais igrejas, né? Existe um comentário de São Cipriano ao Evangelho de Mateus, que ele fala assim, que todos os bispos em comunhão com Roma são dignos de veneração e de obediência. Né? O povo católico deve obedecer a esses bispos em comunhão com Roma. Se não há comunhão com Roma, não devem ser ouvidos. Né? E São Cipriano ele diz isso muito claramente. Né? Então, quer dizer, isso já é uma consciência na igreja primitiva. Voltando aqui aos Atos dos Apóstolos ainda. No capítulo 12 dos Atos dos Apóstolos, né, a gente vê como que a igreja de Jerusalém, que é o começo ali do cristianismo, como que ela funcionava. Né? Então, nós vamos ver que a igreja de Jerusalém, Pedro fala muito na igreja de Jerusalém, capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, mas Tiago é uma figura de destaque. Ele é o bispo de Jerusalém. Né? Depois Pedro vai fugir para Roma, a fim de escapar da perseguição de Herodes Agripa. Houve uma perseguição de Herodes Agripa, depois em outro momento eu posso até aprofundar nessa história de Pedro, e ele vai para Roma. Então, quer dizer, tanto os ortodoxos, se você pegar os católicos ortodoxos hoje em dia, ou até mesmo os protestantes luteranos, anglicanos, ao longo da história, o que eles tentaram fazer, os ortodoxos e os protestantes de um modo geral? Eles tentaram diluir o papel de Pedro e interpretar, né, a atuação de Pedro
de uma maneira mais igualitária, igualando Pedro com os demais apóstolos, certo? Essa foi uma tentativa aí da teologia ortodoxa e protestante, né, de um modo geral. Só que aí o que acontece? Não é isso que acontecia, né? Então não dá para você afirmar isso quando o próprio texto bíblico diz o contrário, né? Essas teorias, né, dos ortodoxos, dos protestantes, elas se baseiam no fato de que Tiago era considerado o chefe da igreja de Jerusalém, e de fato ele foi o bispo da igreja de Jerusalém, e portanto não seria Pedro o chefe da igreja mais importante que nasceu ali na Terra Santa. Então eles dizem, se Tiago era o chefe, então não é Pedro. Pedro não dirigiu ali a primeira comunidade, então Pedro não é o mais importante. Esse é o argumento que muitos usam, né? Outra objeção, né, que alguns teólogos levantam é que no Concílio de Jerusalém, o que foi o Concílio de Jerusalém? Foi aquela discussão dos apóstolos, né, que se dividiram em dois grupos, né, os chamados helenistas e judaizantes. Uma parte dos apóstolos achavam que quem era cristão tinha que fazer a circuncisão, como todo judeu fazia. Tinha que cortar lá o prepúcio, né, a pele que recobre a glande, né, a cabeça do pênis do menino. Com 8 dias de nascido, o bebê menino era levado, né, à sinagoga, né, ou ao templo, fazer esse ritual da retirada do prepúcio, certo? Então, alguns apóstolos de origem, né, muito apegados ali à sua origem judaica, eles achavam que esse ritual deveria ser mantido. E outros já diziam, não, agora nós temos o batismo, então com o batismo já não é mais necessário ter a circuncisão. Isso gerou uma discussão que resultou no Concílio de Jerusalém. O que alguns teólogos argumentam? Que no Concílio de Jerusalém, Tiago é mencionado em primeiro lugar. Então, se fala de Tiago em primeiro lugar, né? E aí o pessoal fala, então não é Pedro, né? Tiago está sendo mencionado por Lucas primeiro, e depois é nomeado Pedro, e depois é nomeado João, né? E aí, então, vem o argumento dos protestantes ortodoxos, então Pedro não é o chefe. E aqui vem um detalhe importante. Por que Tiago é nomeado primeiro? Porque ele é o bispo daquela igreja. Ele é o bispo de Jerusalém, mas ele não é o chefe da igreja. Então, o bispo daquela igreja ele é nomeado primeiro, certo? É como, por exemplo, um bispo que vai rezar missa na diocese de outro bispo. Na hora da oração eucarística, ele vai rezar por ele mesmo na oração eucarística? Não, ele reza pelo bispo que preside aquela diocese, porque ele está dentro da casa do outro, né? Esse costume permanece na liturgia católica até hoje. Então, por isso que Tiago é nomeado primeiro. E os católicos sempre admitiram que Tiago ele foi o primeiro bispo, né, de Jerusalém, foi martirizado lá e foi chefe daquela igreja. Mas aí é um detalhe importante, né? O texto dos Atos dos Apóstolos ele foi escrito em grego. E Tiago, quando ele fala no Concílio de Jerusalém, ao referir-se às decisões do concílio, qual palavra ele usa? Ele usa a palavra grega akouou, né, em relação às suas afirmações. Essa palavra akouou significa dar a opinião, né, expressar uma opinião. Isso não denota autoridade. Então, Tiago, quando ele fala das ideias dele, ele fala a minha opinião, akouou, né, a minha opinião é esta. Então, em momento algum, Tiago está se colocando como autoridade, né? Seja diante de Pedro ou dos demais apóstolos, né? E a fala dele, ele mesmo está dizendo, a minha fala é uma opinião, não é uma definição do que é certo ou do que é errado, né? Então, é apenas uma opinião que eu estou expressando. Ou seja, humildemente, Tiago se coloca diante da autoridade de outro, e não dele mesmo, né? Depois, São Jerônimo, que também... São Jerônimo foi quem traduziu a Bíblia, né? Traduziu a Bíblia toda do aramaico e do grego para o latim, né? Em sua epístola a Santo Agostinho de Hipona, na carta de São Jerônimo a Santo Agostinho, olha que interessante o que ele escreveu. Pedro era o principal motor de emitir o decreto pelo qual isso foi afirmado, em relação ao Concílio de Jerusalém, que ele fala, né? E, novamente, e em sua opinião,
o apóstolo Tiago e todos os anciãos juntos deram consentimento. Então, Pedro falou, Tiago e todos os outros deram consentimento. Ou seja, a autoridade provém de Pedro. O mesmo ponto de vista também é reverberado por São João Crisóstomo, bispo patriarca de Constantinopla no século IV. Olha o que São João Crisóstomo diz do Papa, né? E por que razão, então, ao passar pelos outros, converse ele com Pedro sobre estas coisas, né? Jesus, né? Por que Jesus, que tinha 12 apóstolos, algumas coisas ele conversava só com Pedro? São João Crisóstomo está falando do Evangelho de João, capítulo 21. E aí São João Crisóstomo continua dizendo, ele foi o escolhido dos apóstolos e a boca dos discípulos e o líder do coro. Por este motivo, Paulo também subiu no templo para vê-lo ao invés dos outros, né? Paulo, quando se converte, ao invés de ir falar com os outros apóstolos, ele vai falar com quem? Ele vai falar com Pedro, que é o chefe, né? Que é o líder, né? O próprio Paulo conta isso, né? Na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 18. Então, quer dizer, e depois São João Crisóstomo ele fecha esse raciocínio dizendo, então, como é que Tiago recebeu o trono de Jerusalém? Eu responderia que ele nomeou este homem, Pedro, como professor e mestre, não daquele trono, mas de todo o mundo. Cristo nomeou Pedro não como chefe, como professor da cátedra de Jerusalém, mas como professor, como mestre da cátedra que rege o mundo todo, ou seja, a cátedra de Roma. Certo? Um outro dado bíblico aqui importante está, nós vamos encontrá-lo aqui deixa eu ver aqui se eu acho aqui a citação que eu separei. Acho que eu me perdi aqui a citação. Mas tem a citação aqui, eu deixei marcado aqui na Bíblia, acabei perdendo. Mas tem uma citação interessante em que Jesus, ele fala para Pedro, né? Pedro, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Então, quando Jesus faz isso, né, diz a Pedro, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, o que Jesus está querendo dizer, né? Jesus ele poderia ter rogado por todos os apóstolos, mas por que ele roga por Pedro? E Jesus ele diz nesse texto, né, de João, se não me engano, Satanás recebeu autorização para te peneirar como trigo, né? Mas eu roguei por ti, eu pedi por você. Então, por isso os padres da igreja entenderam que se Jesus rezou por Pedro, para que Pedro pudesse se manter firme e confirmar os irmãos na fé, esta graça ela se comunica a todos aqueles que são os legítimos sucessores de São Pedro. Tá bom? Então, o papado é bíblico? Onde o papado foi constituído? Mateus, capítulo 16, versículo 18. Lá o papado foi constituído. Né? Vamos ver as perguntas aí. O Gabriel Avelar. Professor, certa vez ouvi dizer que o ato de perguntar 3 vezes na cultura judaica também tinha um caráter de investidura. Não sei se confere. Sim, confere, né? Jesus ele usa aqui essa tríplice pergunta para Pedro por 2 motivos. O primeiro é a traição, né? Pedro negou Jesus 3 vezes. O 3 na Bíblia, ele indica a perfeição, né? A perfeição. Por isso que Deus é trino, é uno e trino, né? Então, repetir uma coisa 3 vezes indica a perfeição. Por isso que os anjos cantam no céu, Santo, 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 Senhor Deus dos exércitos, né? Então, é a tríplice invocação do céu e a tríplice invocação da terra, da igreja militante. Então, Jesus ele pergunta para Pedro, ele dá a chance de Pedro se redimir, perguntando 3 vezes, Pedro, tu me amas? Mas também você insistir 3 vezes numa mesma coisa, numa mesma oração, uma mesma afirmação, isso pode significar o quê? Uma oração perfeita, uma adoração, né? Por isso a repetição 3 vezes, é por isso que Deus é chamado de o Deus 3 vezes santo, ou seja, é aquele que merece ser adorado.
Mas também há um caráter de investidura, alguém que está recebendo uma missão. Então, quando Jesus pergunta a Pedro se ele o ama por 3 vezes, ele está recebendo uma missão. E qual é a missão? Jesus dá a missão. Falou, então, apacenta o meu rebanho. E quando Jesus diz apacenta o meu rebanho, é o que eu falei aqui do capítulo 20 do Evangelho de João, onde Jesus usa o termo, né? Ovelhas e cordeiros aí, né? Por que Jesus distingue aí o rebanho, né? É o clero e o povo, certo? Então é isso. Temos mais perguntas aí, meninas? Eu não vi aqui no GC, como eu estava aqui mexendo com a Bíblia, eu acabei não vendo, não sei se apareceu aqui outras perguntas, se apareceram outras perguntas. Se tiver, podem já colocar. Para quem está pelo Instagram, também não sei aqui, vamos ver aqui se temos outras perguntas, senão já vamos nos encaminhando para o final. Isso, deixa eu ver aqui. Muito bem, acho que não. Né? E uma coisa que é importante, né? Como é uma promessa divina de que Jesus sempre vai estar com a igreja, nós podemos confiar, né? Porque é Jesus que prometeu. Se essa promessa ela tivesse qualquer outra origem, nós poderíamos desconfiar. Mas como foi Cristo mesmo quem prometeu, nós não temos por que desconfiar desta promessa. Né? E aí a gente vai ver que na história da igreja, nós tivemos papas muito santos, né? Como, por exemplo, nós temos aí os últimos papas, né? Da igreja aí, né? Todos eles elevados aí às honras dos altares, mas nós tivemos papas também que foram terríveis, assim, do ponto de vista moral, às vezes do mal que fizeram, enfim, mas ainda assim, Deus age, Deus atua. Aliás, através dos maus, Deus ele prova mais ainda de que é ele que cuida da igreja, porque se nem os maus podem destruí-la, então a igreja é de origem divina, tá bom? A Natália está perguntando aqui, por que João morreu de morte natural e os outros não? Então, está aqui uma boa pergunta, né? Jesus, ele profetiza, né? Quando os filhos de Zebedeu pedem, né, para sentar um à direita e um à esquerda de Jesus, né? Aliás, vem a mãe, né, pedir isso pelos filhos. Jesus fala, não cabe a mim dar os lugares à minha direita ou à minha esquerda, mas é assim o meu Pai. Por acaso vocês podem beber do cálice que eu vou beber? E aí eles respondem, sim, nós podemos beber do cálice. Aí Jesus fala, de fato, vocês vão beber, mas não agora, né? O que Jesus estava falando? Do martírio. E Jesus, quando ele fala do martírio, ele fala para os outros apóstolos, mas de João, ele fala que não. Né? E ele vê assim que isso causou um certo desconforto entre os apóstolos, né? E aí ainda ele fica bravo, né, com os apóstolos, dizendo, e o que vocês têm a ver com isso, né? E o que importa a vocês se eu não quero que este, né, morra? Tanto que os apóstolos pensavam que João não morreria, né? Até esse boato correu, né, de que João não morreria. Na verdade, não é que João não morreria mártir, né? Ele não foi martirizado, ele morreu de velho, né? Idoso aí com 105 anos, mais ou menos, né? Por que os outros morreram e ele não? Hipóteses aqui. A missão dele é diferente, né? Deus ele tem um chamado, uma vocação para cada um. A missão de João certamente foi uma missão diferente. João foi aquele que escreveu o evangelho mais completo, escreveu o Apocalipse. João ele viu a igreja se firmar e se fortalecer, foi o apóstolo que sobreviveu a todos os outros, foi ele que cuidou de Nossa Senhora. E ele é o apóstolo da castidade por excelência, né? Ele é o único, né? Os padres da igreja dizem, é o único entre os apóstolos que pôde reclinar o seu ouvido sobre o peito do Divino Mestre e ouvir o Sagrado Coração. Né? Essa intimidade foi dada a ele, né? Ele é o discípulo amado. Isso muito provavelmente pela pureza, né, de vida, pela santidade de vida de João. Então, talvez por isso Deus tenha preservado, né? E também foi ele, né, o Eduardo está lembrando aqui, é o único que ficou aos pés da cruz, sim. Né? Então, João, entre os apóstolos, assim,
a gente pode ver uma grande pureza mesmo de coração. Ele era jovem, né? Os evangelhos falam isso, que ele era muito jovem, ele era muito moço. Então, imaginem vocês, né? João, entre os apóstolos, ele é dos maiores, dos mais santos, porque coube a ele. Ele foi bispo, foi ordenado bispo, né? Os apóstolos eram bispos, eles tinham o sacramento da ordem. Ele foi ordenado bispo muito jovem. Ele reclinou-se no peito de Cristo. Ele recebeu a promessa de que não morreria como os outros. E a ele coube a missão de cuidar de Nossa Senhora, né? Porque Jesus entrega Maria a ele aos pés da cruz, né? Que é a grande prova de que Nossa Senhora não tinha outros filhos, né? Como alguns dizem, que Maria tinha outros filhos. Não tinha, não. Se Maria tivesse outros filhos, lá no capítulo 19 do Evangelho de João, nós vemos que Jesus diz para João: eis aí a tua mãe. E daquele dia em diante, João a recebeu em sua casa. Se Maria tivesse outros filhos, os filhos teriam recebido Maria em casa. Então, a grande prova, né, de que Maria foi sempre virgem, entre outras provas, está aí nesse texto. Maria não tinha outros filhos biológicos, tanto que ela foi para a casa de um dos apóstolos, né? Então, o mais lógico seria ficar com os filhos, né? E isso não ocorre. Certo? Muito bem, acredito que as dúvidas eram essas. Na semana que vem, nós estaremos de novo no Lente Católica com outros temas aí a respeito da doutrina, né? Sempre discutindo aqui, tentando trazer uma visão a partir da tradição, da história e das Sagradas Escrituras, até porque é necessário que, né, a gente aprenda a ler os textos bíblicos e a argumentar, inclusive, a partir dos textos bíblicos, tá bom? Esta live, como todas as outras, elas ficam salvas no canal do Academia Católica, né? Todos esses programinhas aqui do Lente Católica, eles ficam lá no canal do YouTube da Academia Católica. Você pode acessar depois, assistir com calma, tomar nota aí das anotações bíblicas que geralmente eu cito, né? Aqui, enfim, é bom ter isso aí em mente, tá? E se você é catequista e agente de pastoral, trabalha na sua paróquia, né? Use aqui esse material que a gente compartilha aqui, né, mandando para outras pessoas ou estudando. Se você é catequista, você pode pegar aqui esse conteúdo aqui que, né, eu estou repartindo aqui com vocês, pega essas citações bíblicas, use no seu encontro aí e tal, né? A ideia é repartir, né? Enriquecer o seu trabalho de evangelização, né, como missionário aí, como apóstolo leigo aí dentro da sua paróquia, dentro dos movimentos onde vocês atuam, tá bom? Deus abençoe a todos e a cada um de vocês. Tenham uma boa noite, uma ótima semana. Deus abençoe. Tchau, tchau.